motivadores, nosso próximo ponto. Será que eu não passei um quadrinho? Não. Textos motivadores, nosso próximo ponto. Não, passei não. Vamos lá. O que são os textos motivadores, gente? Texto motivador é aquele conjunto, temos uma coletânea de textos ali. Às vezes vem 3, 4 textos em formatos diversos. Pode ser gráficos, pode ser uma letra de música, pode ser uma poesia, uma notícia de jornal, pode ser um artigo de lei. Qualquer coisa pode vir, desde que esteja conectado ali com o meu tema, ele pode ser um texto motivador. Todo esse conjunto de textos, 3 ou 4 textos, é uma coletânea de textos. Então, cada texto motivador que o Enem apresenta, lá na minha redação, ele tem um propósito, ele tem um motivo para estar ali. E o que acontece é que muitas vezes os candidatos eles não sabem para que aquele texto motivador está ali e vai lá, aí acontece duas coisas. Ou ele faz uma cópia daquilo que está ali para o texto, para a redação dele, para preencher ali, né, para encher linguiça, como a gente fala. Ou ele vai lá e pega de todos os textos motivadores um pedacinho e faz da redação dele uma coxa de retalho. Não é para fazer isso, gente. O texto motivador está aqui para isso. Ó. Vamos lá aprender? Cada texto motivador desse vai apresentar um aspecto, para dissertar. Cada um deles vai apresentar para você um aspecto para dissertar que esteja voltado para o tema. Tá bem? Então, você não vai fugir do tema se você entender bem isso aqui. Vamos lá? Para que serve cada texto motivador? O primeiro texto. A gente tem como tema principal, porque o nosso tema fica lá... Posso ir para o final já? Só para mostrar o tema. Ok, tirar aqui, né? Ok, então vamos lá para o final. Só para mostrar o tema para vocês. Gente, olha. Aqui deu 4. Pronto. Essa aqui é a proposta. Antes de 2015, a proposta vinha logo de início. Tá bem? Bem de início, a proposta de redação, então você sabia logo qual era o tema. E as instruções vinham na folha bem abaixo. Agora não, é o contrário. As instruções vêm no início e o tema fica bem abaixo, na última parte da folha. Então, se você quer saber logo o tema, tem que buscar lá no final da folha, tá bom? Lá no rodapé da página. Proposta de redação, então a gente vai entender desse ano aqui, 2016, qual foi o tema do Enem, a partir da leitura dos textos motivadores, olha aqui. A partir da leitura dos textos motivadores, tá aqui eles. E com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Enem espera que você, candidato, que está saindo do ensino médio ou que já saiu do ensino médio, tenha uma bagagem cultural mínima, um repertório cultural mínimo para escrever uma dissertação, tá? É isso que ele espera. Redija um texto dissertativo argumentativo, já sabemos que tipo de texto é esse, em modalidade escrita, formal da língua portuguesa. Professora, mas tem que deixar isso aí, né, para escrever uma redação? Será que as pessoas não sabem? Tem gente que não sabe e tem gente que faz de propósito. Escrita formal da língua portuguesa quer dizer que não aceita nenhum desenho ali e que não aceita nenhuma outra forma que não seja verbal. Gente, participei de Banca Enem algumas vezes e eu digo a você, tem candidato que ele só vai para bagunçar o negócio. Certa vez eu encontrei uma redação que estava isso aqui, não estou brincando. Estava isso aqui, tá? Lá na redação. Aí tinha aqui um caminho, aí tinha aqui umas florzinhas, tal. Uma florzinha. A professora não sabe desenhar muito bem, não, mas estava nesse esquema aqui. Isso aqui é um texto? Para começar, isso não é um texto. E aí, se o Enem está pedindo uma escrita formal da língua portuguesa, não tem por que eu colocar um desenho ali infantil como esse. Tá bem? Então, por isso que fica bem marcado. Caso alguém venha recorrer, o edital diz não, porque estava lá. Sobre o tema, aí nós conhecemos o tema. Apagar, né, gente? Isso é muito feinho aqui para ficar.
colocar esse negócio aqui. E aí a gente conhece o tema. Tema 2016, caminhos para combater o racismo no Brasil. Polêmico ou não? Polêmico. Caminhos para conhecer o racismo no Brasil. E aí, então, apresentando proposta de intervenção, olha lá, que respeite os direitos humanos, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista, tudo que o texto dissertativo argumentativo quer. Para esse tema, caminhos para combater o racismo no Brasil, nós temos essas propostas de texto aqui. Nós temos essas propostas de texto aqui. Vou voltar lá para a primeira. Olha, essa aqui é a nossa primeira. Texto 1. Ascendendo a condição de trabalhador livre antes ou depois da abolição, o negro se via jungido a novas formas de exploração que, embora melhores que a escravidão, só lhe permitiu integrar-se na sociedade e no mundo cultural que se tornaram seus, na condição de um subproletariado compelido ao exercício de seu antigo papel, que continuava sendo principalmente o de animal de serviço. As taxas de analfabetismo, de criminalidade e mortalidade dos negros são, por isso, as mais elevadas, refletindo o fracasso da sociedade brasileira em cumprir na prática seu ideal professado de uma democracia racial que integrasse o negro na condição de cidadão indiferenciado dos demais. Qual é o aspecto aqui, gente? Qual é o principal aspecto para dissertar? Aspecto para dissertar. Gente, a questão aqui é sócio-histórica, tá? Para a sua dissertação. A questão aqui toda, desse texto 1, o aspecto é sócio-histórico. Sócio-histórico. O que eu posso fazer nesse aspecto sócio-histórico para escrever a minha redação? Eu vou buscar na história, olha, já estou trazendo outra área de conhecimento para dentro do meu texto, como foi que se deu, então, a liberdade dos escravos no Brasil. Que pontos eu posso colocar aqui? O Brasil, gente, foi o último país no mundo, dentro de 3 séculos de escravidão, né, entre o século XVI e o XIX. Todo esse tempo de escravidão, gerações e gerações de escravizados vieram para o Brasil, que não são escravos, não nasceram escravos, foram escravizados, foi uma atitude tomada sobre eles, foram escravizados. Durante todo esse tempo em que o Brasil teve, então, essa população escravizada, ele foi o último, sob ameaça dos outros países, inclusive, a se retirar do sistema escravocrata, que se recusava, por muitas e muitas vezes, a ser retirado. Por quê? Porque isso era benéfico para quem estava escravizando. Não é isso? Era muito benéfico, era um comércio. Então, por que é sócio-histórico? Se deu primeiro ponto, a liberdade, uma liberdade disfarçada. Como, professora, liberdade disfarçada? Por pressão mundial, o Brasil disse, tá bom, vamos, então, garantir por lei que os escravizados sejam livres. Mas durante esse tempo que eu contei para vocês, nós estamos falando de séculos, ninguém está falando aqui de um tempo curto, durante todo esse tempo que houve escravidão no Brasil, nunca se deram conta de que esses homens, mulheres e crianças não tiveram nenhuma assistência mínima social, política, nada, nenhuma assistência, uma moradia, uma profissionalização, absolutamente nada, nenhuma posse, nenhuma garantia. Durante todo esse tempo, esses homens não tiveram nenhuma forma de ensino e aí simplesmente foram libertos. Com essa liberdade disfarçada, por que eu chamo de liberdade disfarçada? Porque esses homens e mulheres não sabiam para onde ir ou o que fazer. E aí, então, dessa dita liberdade, aglomerou-se muitas pessoas, né? Muitos desses escravizados que agora estavam libertos em determinados lugares. E aí, olha o que o texto fala. Só lhe permitiu integrar-se na sociedade e no mundo cultural, que agora se tornaram seus, porque antes eles não tinham direito a estar integrados em sociedade, na condição de subproletariado compelido ao exercício do seu antigo papel. Qual o antigo papel? Da subserviência. Tá bom? Então, da subserviência. Por isso que a questão é sócio-histórica
e o primeiro ponto é de liberdade disfarçada. Então, eu posso explorar isso usando como base esse meu primeiro texto motivador, tá? E daí, então, dessa liberdade disfarçada, eu fazer essa comparação de tempo. A liberdade disfarçada de que século? Vou colocar aqui do século XIX. E a liberdade disfarçada do século XXI. Ok? Você vai explorar, fazer essa exploração de tempo entre aquela condição que se deu depois da liberdade deles, que você pode chamar, inclusive, de liberdade disfarçada. E agora, no século XXI, com base nesse texto, dizendo, então, que, apesar dessa dita liberdade, os negros acabam aí, colocados em sociedade para dar uma continuidade ao seu papel anterior, que era de subserviência. Não fugiu ao tema, você está certinho, aborda uma questão sócio-histórica e o teu texto vai sair bom. Ok? Então, vamos lá para o próximo texto. Texto motivador 2. Aqui a gente já tem um trecho de lei. Vamos lá, a gente tem um trecho de lei. Lei número 7.716, de 5 de janeiro de 1989, logo após a promulgação da nossa Constituição, o texto define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. No artigo 1º, serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes de discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. O que eu posso fazer agora com esse meu segundo texto? Com esse meu segundo texto, eu posso usar essa lei para indicar, vamos lá, o primeiro ponto aqui, para indicar que o racismo é crime inafiançável. Ou seja, não tem fiança. Inafiançável. Tá? Não tem fiança. Ele é crime sem nenhuma desculpa. Eu posso explorar isso aqui usando esse trecho da Lei 7.716. Certinho? Dá para fazer isso, é só um trecho de lei, eu vou explorar isso aqui, dentro eu ainda posso citar as discriminações, preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, seria a xenofobia, tá bem? Então eu vou, dentro desse, citar e recortar para o racismo, dizer como ele acontece, exemplificar, tá bom? Trazendo como argumentos, exemplificações, as ocorrências que a gente conhece de casos de racismo no Brasil, tá bom? Pronto, mais um aspecto que eu encontrei num texto diferente, sem fugir ao tema, ok? Então vamos lá, a gente tem agora o nosso texto 3, aqui. Nós já temos agora uma outra proposta, viram? A gente tem lá um trecho de texto acadêmico que fala sobre essa relação que se deu de uma certa liberdade aos escravizados, aos negros, mas que não é na real o que houve, o que a gente vê, até agora no século XXI. Depois a gente viu um trecho de lei, que também a gente podia explorar, certinho? E agora a gente tem uma outra proposta aqui, que é racismo ou injúria racial. Racismo ou injúria racial. Racismo é a conduta discriminatória dirigida a determinados grupos. Injúria racial é ofender a honra de alguém com a utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem. E aí, você estava falando certo, você escrevia certo, você entendia sobre esses textos, sobre essa diferença dos termos. Professora, o que eu posso fazer então com esse texto 3? O texto 3 vai fazer você escrever sobre a diferença de racismo, diferença entre racismo e injúria racial. Tá bem? Então, você está aqui, tá bem a proposta, está bem colocada. Ah, professora, mas se eu pegar daqui, se eu pegar o conceito aqui, professora, e levar lá para a minha folha de redação, não é cópia? É cópia, você não precisa fazer igual, não. Existe uma coisa chamada paráfrase.
colocar para cá. Existe uma coisa chamada paráfrase, né? Uma forma textual, uma coisa não, professora, é uma forma textual, uma reescritura, melhor dizendo, chamada paráfrase. O que é a paráfrase? É você escrever a mesma coisa em outras palavras, ok? Você vai escrever, vai fazer a tua interpretação aqui. Racismo é quando eu discrimino um grupo de pessoas por conta da raça. Fiz a mesma coisa, não fiz a cópia. Injúria racial, você vai fazer do mesmo jeito. Você vai escrever, tá bom? Com as tuas palavras, com base nessa ideia aqui. Então, não é cópia, é paráfrase, ok? Tudo bem? Pessoal, se tiver dúvida, for aparecendo dúvida, você pode falar, tá? Você pode dizer aí. Então, aqui no texto 4 já tem essa outra proposta. Tanto que a gente vê aqui esse texto não verbal, né? Duas mãos de pessoas de pele diferente. E aí, racismo ou injúria racial? Racismo é a conduta discriminatória a determinados grupos. Isso é racismo. Por conta da sua raça, então, eu discrimino. Eu não converso, eu me afasto, eu não considero, eu não vejo aquela pessoa com os mesmos direitos que eu tenho, da mesma forma humana que eu sou. Isso é racismo. E a injúria racial é ofender a honra de alguém com a utilização dos elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem. Ou seja, você vai dizer que aquela pessoa não é boa, que aquela pessoa não é inteligente, que aquela pessoa não serve para determinada coisa, para determinado trabalho, para determinado estudo, porque ela é de determinada raça. E que X, Y, Z de raças sempre foram desse jeito, ok? Ou pela cor, ou pela etnia. Sabe quando você vê as ideias formadas, estigmatizadas sobre indígenas, sobre mulheres, sobre negros, isso é injúria racial. Dizer, por exemplo, que o índio é preguiçoso é uma injúria. Por quê? Porque você não faz ideia do que é conviver na comunidade indígena, do mesmo jeito que o indígena não sabe o que é conviver numa cidade grande. Então, se você não conhece a outra realidade e você ofende sem conhecer, é injúria racial, ok? Então, vamos lá. Nosso próximo ponto. Eu acho que nós temos agora, o texto 4 fala sobre ações afirmativas, ou seja, ações que vão combater tudo isso, que vão combater esse preconceito, esse racismo, essa injúria, ok? O que são ações afirmativas? São políticas públicas feitas pelo governo ou pela iniciativa privada com o objetivo de corrigir desigualdades raciais presentes na sociedade acumuladas ao longo de anos. Uma ação afirmativa busca oferecer igualdade de oportunidades a todos. As ações afirmativas podem ser de 3 tipos, com o objetivo de reverter a representação negativa, para promover igualdade de oportunidades e para combater o preconceito e o racismo. Em 2012, o Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que as ações afirmativas são constitucionais e políticas essenciais para a redução de desigualdades e discriminações existentes no Brasil. No Brasil, as ações afirmativas integram uma agenda de combate à herança histórica de escravidão, segregação racial e racismo contra a população negra. O que nós temos agora aqui, nesse nosso outro texto, na quarta proposta, no quarto texto motivador, nós temos ações afirmativas. E o que são ações afirmativas? O que eu posso trazer aqui? As ações afirmativas, elas são uma forma de reparação histórica. Elas são uma forma de reparação histórica. O que é isso, professora? São ações que vão minimizar o estrago feito anteriormente, nos séculos que o nosso país estava em construção e que desagradou muita gente e que ali deixou muita gente também desrespeitada, vamos dizer, foi ofendida de alguma maneira, ok? Para a construção desse país, nós tivemos a ajuda de muitas pessoas, dentre elas negros, índios e europeus. Então, a gente não pode dizer que só X parcela da população é que deve ser
privilegiado, alcançado com políticas públicas, ter os seus direitos ali reservados, né? Ter os seus direitos, todos nós no Brasil, a nossa Constituição garante isso, nós temos os direitos, somos iguais perante todos. Então, as ações afirmativas, exemplo de ações afirmativas, o que são ações afirmativas? Uma reparação histórica. Aqui a gente já tem um conceito. São políticas públicas feitas pelo governo ou pela iniciativa privada. Qual é o objetivo? Corrigir desigualdades raciais presentes na sociedade ao longo de anos. Exemplo, professora, a gente tem como exemplo cotas. Temos como exemplo dessas ações afirmativas, dessas políticas públicas, cotas. Professora, eu não concordo com as cotas. Agora que você vai decidir. Aquilo que eu já tinha falado antes. Você quer garantir a sua vaga ou você quer discordar com o Enem? Se você não concorda, faz de conta que concorda, escreve aquilo que a banca está mandando você escrever, garante a sua vaga, você não tem por que ficar. Você não é obrigado a concordar ou discordar de nada. Mas nesse momento aqui, você precisa, como dizia minha avó, coçar onde está fazendo coceira. Certinho? Então você precisa entender a proposta da banca e seguir, porque senão você vai cair no erro ou de ofensa aos direitos humanos, ou de errar a interpretação do tema e fugir ao tema. Uma dessas coisas vai acontecer. Então toma muito cuidado, ok? Nosso tempo está acabando, pessoal. Dúvidas com relação às nossas propostas aqui? Para que serve? Só recapitulando o que a gente viu. Vamos lá recapitular o que a gente viu? O que são os textos motivadores? Aquela coletânea de textos que eu tenho ali chama-se coletânea de textos e os textos motivadores são cada um dos textos que nós temos. Para que serve, então, cada texto motivador daquele? Ele está ali com o propósito de fazer você encontrar um caminho para dissertar melhor. Um aspecto. Vocês observaram que cada texto motivador desse teve um aspecto diferente? Apresentou algo relacionado ao tema que não se repetia? Então, eles estão ali para te auxiliar, tá bom? Eles estão ali para dizer que você pode tomar esse caminho aqui para a sua escrita e que você não vai fugir ao tema, ok? Que mais? Nós vimos as orientações gerais com relação à sua folha de redação, ao seu rascunho, à sua entrega de texto, depois a proposta, o tema em si, as questões que vão zerar a sua redação também, ok? Então, pessoal, prazer em encontrar vocês de novo. Estou aqui para ajudá-los no que precisar. Próxima aula, então, nós vamos explorar um pouquinho mais com relação aos argumentos de texto, como eu vou formular os meus argumentos, criar uma tese e defender através desses argumentos, tá bem? Tchau, tchau, até a próxima aula.